35 anos. 35 anos construindo uma franquia cheia de personalidade, cheia de carisma. Só de você falar o nome do personagem, você já sabe quem é. Agora, imagine você como empresa passar anos e anos definindo a identidade do seu personagem, tudo do seu personagem. E você quer trocar tudo. Você troca o visual, você troca o jeito dele ser, você troca tudo. Você trai os seus fãs que passaram anos consumindo e apoiando o seu produto. Esse é o caso do vídeo de hoje. Sonic Boom e como é importante um produto ter identidade. Sejam bem-vindos ao canal Chico Atlântico. Eu sou Eric e esse é o quadro Não Crítico. Tudo começou em 2009, quando 3 funcionários saíram da Naughty Dog, empresa responsável pelos jogos Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted e The Last of Us, para fundar sua própria empresa, a Big Red Button. Em 2011, em parceria com a SEGA, eles começaram o projeto Apollo, de ser a nova face para a franquia Sonic na época, sendo mais puxado para ação, com a ideia de ser 80% gameplay e 20% velocidade. Frase essa dita pelo Stephen Frost, o produtor sênior da franquia na época. Então o jogo foi feito com o intuito de ser completamente diferente do que a franquia mesmo estabeleceu. Trocou o ser rápido e dinâmico por algo mais focado em combate e exploração. O jogo também passou por alguns nomes, como Projeto Apollo, Sonic Origins, sim, mesmo antes da coletânea iria se chamar assim, Sonic Synergy e, por fim, Sonic Boom Rise of Lyric, por conta do desenho. Mas eu chego lá. O jogo foi anunciado oficialmente em 6 de fevereiro de 2014 e foi lançado em 11 de novembro do mesmo ano, exclusivamente para o Wii U. O jogo começa com Sonic, Tails, Knuckles e Amy perseguindo o Eggman, ou Robotnik, em uma pista de obstáculos no meio da floresta. Logo após isso, o Eggman destrói uma parte da pista que separa Sonic e Tails do Knuckles e da Amy, e assim o jogo começa de verdade. Você percebe logo de cara que ele é bem diferente dos principais jogos da franquia. Similar ao Warhog do Sonic Unleashed, o jogo é mais puxado para o combate, puzzle e plataformas tanto em 3D quanto em 2D, com breves sessões em que você vai para uma pista de obstáculos, que é a parte de velocidade do jogo. O jogo tem uma espécie de mini mundo aberto, que são divididas por 2 ilhas. Uma que se passa no deserto e outra que se passa na cidade, que por sinal é a mesma do desenho, só que sem ninguém, porque o jogo foi feito nas coxas. Mas já eu falo sobre isso. Cada personagem tem uma espécie de habilidade especial, que ao apertar o X do controle, equivalente ao triângulo do PlayStation, o Sonic no chão dá o Spin Dash. Se ele pular e apertar o X, se tiver o inimigo por perto, ele vai dar o Home Attack. Porém, se não tiver ninguém, ele vai dar o Drop Dash. Sim, mesmo antes do Sonic Mania, o Sonic Boom fez o Drop Dash primeiro. Sabe aquela habilidade em que o Sonic pula, carrega um turbo no ar e ao cair no chão, ele solta o impulso? Foi introduzida no Sonic Boom, algo que está presente até hoje nos últimos jogos da franquia. O Tails, ao apertar o X no chão, ele solta um robozinho, que além de te ajudar a derrotar alguns inimigos, ele te ajuda a resolver alguns quebra-cabeças. E se ele estiver no ar e apertar o X, ele solta uma bomba, que é bem fraquinho, nada é bem inútil, não usei a gameplay inteira. A Amy, ao apertar o X no chão, ela gira o martelo que dá um ataque em área, mas quando ela pula e aperta o X, ela gira o martelo e dá uma flutuadinha. O Knuckles, ao apertar X no chão, ele faz um breakdance que dá um dano em área, e quando ele está no ar, ele desce com uma pancada no chão. O jogo é mal feito em vários quesitos. Os personagens todos são muito lentos. Sério, nem o Sonic é rápido nessa porcaria de jogo. Isso se deve à ideia errada que esse projeto tinha desde o início. Os desenvolvedores foram responsáveis pelas franquias Crash Bandicoot, Jak and Daxter e o primeiro Uncharted. Então eles queriam trazer esse ar de exploração em um mapa mais aberto, focado mais
em plataforma e na ação que era interessante até pra época. Porém, a maneira que eles queriam fazer contrastava com tudo que a franquia estava fazendo desde então, que era ser um jogo de plataforma, mas rápido e eletrizante. Ao contrário que eles queriam fazer, ainda um jogo de plataforma, mas lento e com um ênfase enorme no combate. Algo que até o próprio Sonic Unleashed sofreu com o Air Hog. Poderia dar certo, porém muitos problemas apareceram no desenvolvimento do jogo. Um exemplo deles é a plataforma de lançamento. Originalmente, ele ia ser lançado para Steam, para depois ser portado para o PS4 e Xbox One. Mas a SEGA fez uma parceria com a Nintendo de lançar 3 jogos exclusivos. Esses jogos eram Sonic Lost World, Sonic Mario nas Olimpíadas de Inverno e Sonic Boom para os videogames da Nintendo. Porém, ela firmou essa parceria sem notificar a Big Red Button, a desenvolvedora do jogo, só notificando logo após assinar o contrato que eles, a desenvolvedora, teriam que fazer o jogo exclusivamente para o Wii U. O problema é que o jogo roda em um motor gráfico que o Wii U não roda, ele não suporta. Para quem não sabe como funciona a criação de jogos, todo jogo precisa de uma ferramenta para fazê-lo funcionar. E o nome dessa ferramenta é motor gráfico. Ele é responsável por fazer a física, a iluminação e dentre outras coisas. Porém, o motor gráfico, que é a CryEngine 3, não roda no Wii U. Não foi feito para rodar no Wii U, por ser uma ferramenta muito complexa e muito pesada. O Wii U era muito fraco, equivalente a um PS3, um Xbox 360, que na época já eram videogames antigos, já eram videogames, abre aspas, ultrapassados já, em comparação aos seus sucessores, que era o Xbox One e o PS4. Então eles estavam lascados. E como mais da metade do jogo já estava feito e eles só tinham mais um ano para poder terminar o jogo, então eles decidiram melhor entrar em contato com a empresa que fez a ferramenta para poder ajudar eles a portar, fazer funcionar no Wii U. Foi um ano inteiro tentando fazer o motor gráfico funcionar e terminar o jogo ao mesmo tempo. Ou seja, que serviço de corno, mas não para por aí, porque lembra que um dos nomes do projeto era Sonic Origins e Sonic Synergy? Pois é, teve um motivo de ter passado por esses nomes. A história do jogo seria totalmente diferente, focando na relação entre Sonic e Eggman como amigos, que se tornariam rivais após o Eggman descobrir a viagem do tempo e querer mudar o passado, além de ter como tema a origem do Sonic, com seres ancestrais como os Equidnas e os Chaos tendo uma enorme importância narrativa. Porém, tudo isso foi mudado a mando da SEGA, que queria um jogo com um tom mais bobo, parecido com o da série, além de reduzir o Knuckles a um alívio cômico, algo que eu particularmente não gosto. Porém, a série animada consegue trabalhar até que bem esse humor em cima do Knuckles, ao contrário do jogo, que eles lá só é irritante mesmo. A gameplay também foi afetada. Perto do lançamento, o nome do jogo se chamaria Sonic Synergy, porque cada personagem teria uma habilidade especial. O Sonic seria tão rápido que conseguiria passar pelas águas. O Knuckles teria alguma coisa a ver ou com a sua força ou com a sua habilidade de escavar. O Tails teria seções de aviões e dentre outras coisas. Porém, todas essas partes ou foram simplificadas ou totalmente cortadas. Sério, tem um momento do jogo em que você tá, se eu não me engano, na Sky Citadel, a fase flutuante lá que parece até a Sky Sanctuary, né, do Sonic 3, Sonic Knuckles, se eu não me engano. E o Sonic precisa entrar no avião. Tem um segmento lá que você passa que você precisa entrar no avião. E logo após você conseguir chegar no avião, corta pra uma cena e, tipo, ele sai do avião tranquilo, como se tudo estivesse bem, e a cena seguinte é o avião pegando fogo. Ou seja, foi cortado totalmente brusco, assim. Você não tem explicação porque que o avião tá pegando fogo, só tá. E é isso aí. Aliás, algo que eu não citei ainda: a história do jogo. E como ela é ruim, bem ruim mesmo, dá pra resumir bem rápido. Vamos lá. O Sonic e o resto da equipe acabam encontrando um templo abandonado, que por sinal tem a imagem do Sonic e do Tails. Eles, ao entrar, acabam sem querer libertando o Lyric, um ser de uma raça chamada Os Antigos, belo nome, que
foram extintos. Ele parece ter uma rixa com o Sonic, mesmo o próprio Sonic não lembrando quem ele é. Mas logo sabemos o porquê. Porque o Sonic acha uma máquina do tempo que faz com que ele volte 1000 anos no passado. Mas antes que ele faça isso, ele encontra Shadow e, por birra, eles entram em um conflito. E o Sonic vence o Shadow, mandando ele pro futuro. Portal is ready. What happened to Shadow? Calculating. He appears to have landed in the near future. Not yours. Mine. Now go, before the portal closes. Ela fala, segundo o que eu entendi, que mandou o Shadow pro futuro. Para um futuro meio distante. E que esse futuro não é o do Sonic, é o dela. Só que não faz sentido. Porque o futuro que ela tá falando é o final do jogo. Essa participação dele no futuro. Só que aquele futuro é o futuro do Sonic. É o final do jogo. Então por que não é o futuro do Sonic, mas é o futuro dela? Não faz sentido. É uma parte, aposto que foi uma parte do roteiro que foi cortada porque o jogo é uma merda, que foi feita às pressas, e não se deram o trabalho de explicar isso. Não se deram o trabalho de explicar o motivo disso. Logo após isso, Sonic se encontra com Lyric, que não entende por que ele está ali. Mas, antes que ele faça qualquer coisa, Sonic acaba o aprisionando por umas cordas de energia. E bang! Sonic volta pro futuro e cria um loop temporal. Tá, mas por que o Sonic aprisionou Lyric por mais de 1000 anos? Essa é a motivação do vilão? Não. Na verdade é mais idiota que isso. Lyric tem uma doença que, segundo as palavras dele, nenhuma vida orgânica conseguiu curá-la, tirando a tecnologia. Ele conseguiu se curar usando tecnologia. E por conta disso, ele pretende aniquilar toda a vida orgânica para substituir por máquinas. Talvez até poderia se tornar algo maneiro. Pô, o Ultron dos Vingadores já tinha essa ideia antes. Só que o Ultron era um robô. O Lyric é uma cobra com roupa de astronauta, sei lá. Então é bem idiota a maneira como eles fazem isso. Mas como que ele pretende fazer isso? Ele vai usar as esmeraldas? Não. Ele vai usar os cristais dos caos. Cristais do caos. Não existe as esmeraldas do caos. Na verdade, não tem nem a graça de pegar todas pra, sei lá, desbloquear uma forma super ou algo do tipo. Bom, já estou me prolongando demais já, então vamos logo pro final. Sonic e seus amigos pegam as 8 cristais do caos. Porém, Lyric encurrala Sonic com um punhado de inimigos genéricos que a gente passou o jogo inteiro enfrentando. E ele usa de ameaça, caso o Sonic não devolva os cristais, ele mataria o Sonic. Então, os amigos, achando por algum motivo que não conseguiria derrotar os inimigos, entrega os cristais para o Lyric. O que faz com que o Lyric ordene que os robôs executem o Sonic. Só que, além dos bichos serem caolhos, eles são cegos por errar um alvo que estava bem na frente deles. Os personagens perseguem Lyric até sua base, aonde que eles o enfrentam numa mini arena cercadas por robô gigante. Um dos pontos positivos desse jogo é as paisagens. Algumas paisagens desse jogo são muito bem feitas e a animação também é muito bem feitinha, parecendo até com o desenho animado. Logo após Sonic e os outros personagens pegarem os cristais e derrotar o Lyric, eles o prendem com os chicotes de energia. Inclusive, até um negócio que é técnico, tá aqui no roteiro que eu esqueci de colocar, é que o Shadow aparece no finalzinho do jogo. Só que a única frase que ele fala é tipo, nada mal, e vai embora. É isso. O jogo termina com todos os personagens que você interagiu durante o jogo inteiro, quer dizer, os poucos personagens que você interagiu o jogo inteiro, e todos eles se reúnem para ver o show de fogos de artifício. E aí os créditos do jogo sobem. Uma curiosidade que eu só percebi quando eu pude zerar o jogo é que o Sonic 3, o filme, faz referência ao final desse jogo, que é um diálogo entre o Sonic e o Knuckles. Team Sonic? How about just team? He saved a lot of people. Chuck another one up for Team Sonic. How about just team? Tudo que eu menos esperava era uma referência do Sonic Boom no filme do Sonic, mas
tentarei ser o mais breve nessa parte. A música do jogo não é ruim, mas também não é boa. Nenhuma da música do jogo é marcante, sério, nem o chefe, nada. A única música que eu consigo lembrar é a música título do jogo. Tirando ela, a única música que eu consigo lembrar é a Sky Citadel, por ela ser meio legalzinha. Legalzinha numa franquia que é conhecida por ter músicas excelentes. E isso me fez eu ter a curiosidade de pesquisar quem fez as músicas do jogo. E foi o Richard Jacques. E pra ser sincero, é um nome que eu nunca ouvi falar, até ver as músicas que ele fez. E ele não só compôs músicas pra franquia antes, como... eu vou deixar vocês escutarem e vocês mesmos tirar suas próprias conclusões. Além do Sonic R, ele também trabalhou no Sonic 3D Blast da versão do Saturno. E ele trabalhou com alguns outros jogos da franquia, compondo algumas músicas no Sonic the Black Knight, Sonic Forces e Sonic Chronicles. Ele não acertou todas. Além de que ele foi produtor da música tema do Sonic Free Riders, Free. Fora os jogos do Sonic, ele também já trabalhou no Daytona USA, Headhunter, Mass Effect, o primeiro, 007 Bloodstone, Little Big Planet, Forza Motorsport 4, Overwatch 2 e toda a trilha sonora do jogo do Guardiões da Galáxia, no qual ele ganhou vários prêmios. Inclusive foi indicado ao BAFTA. Ao BAFTA. Zica, viu? O que faz eu realmente não saber o porquê que ele, sério, fez uma trilha sonora tão medíocre que é a desse jogo. Bom, acho que nem ele mesmo botava fé no projeto. Sonic Boom Rise of Lyric foi o maior fiasco de toda a franquia. Sério, ele e a versão de 3DS, o Sonic Boom Shattered Crystals, venderam 490 mil cópias, os dois juntos. E os dois juntos venderam menos que um dos jogos que tava nesse acordo com a Nintendo, que é o Sonic Lost World, que vendeu 710 mil cópias. Também não é muito, mas puxa vida, dois jogos juntos não conseguiu superar um. Foi sério a coisa, viu? Mano, e se comparar com Sonic Generations, fica ainda pior, sendo 1,85 milhões de cópias vendidas. Nossa, o Sonic 2006, o jogo que é conhecido por ser um dos piores, até por muitos o pior jogo da franquia. Sei lá, porque nunca jogou esse aqui, né? Que vendeu 870 mil cópias. Ai, meu Deus do céu, não dá pra acreditar nisso, velho. Ou seja, o Sonic Boom foi o projeto mais desastroso que a SEGA já fez.
Nossa, quem imaginou que descaracterizar totalmente seu personagem, transformando ele num idiota e destruindo completamente o desenvolvimento do jogo que introduziria as pessoas para esse novo rumo da franquia, ia ser tão ruim, né? Pelo jeito a SEGA nunca imaginou isso, né? O projeto terminou de uma maneira muito tímida, para não dizer que foi covarde, porque não teve um anúncio oficial. A última coisa relacionada a Sonic Boom, que era a série animada, acabou em 2017. E os fãs que gostavam do desenho ficaram aguardando a terceira temporada e perguntaram para o produtor se haveria uma terceira temporada. E em 2022 ele anunciou oficialmente que não haveria terceira temporada e que a série animada tinha sido cancelada. E foi isso. Esse foi o projeto Sonic Boom. A SEGA tomou uma surra gigantesca das críticas e do público. Apesar de ter tido pessoas que gostaram do projeto por causa do desenho mesmo, a maioria foi de desaprovação. Eles tiveram que voltar atrás na decisão de rebootar a série, que era o projeto Sonic Boom, e lançar 2 jogos que definitivamente marcariam o fim do projeto, que era o Sonic Forces e o Sonic Mania. A nova fase da SEGA começou em 2022, com os filmes do Sonic. Sim, os filmes do Sonic, principalmente o primeiro, introduziram a um novo público a franquia Sonic, sendo só em 8 de novembro de 2022 que a franquia dos jogos recebeu o jogo que definiria o rumo que a franquia ia tomar, que é o Sonic Frontiers. Com uma gameplay diferente, ele aperfeiçoou o estilo de exploração da franquia, com mini mundos abertos, oficialmente nomeados como Open Zones, que foram divididas em 5 ilhas. Trouxe o que o Sonic Boom quis trazer, só que sem descaracterizar a franquia, explorando o mundo com vários quebra-cabeças, um estilo de combate mais aperfeiçoado e com músicas maravilhosas, tanto no mundo aberto quanto no cyberspace, e principalmente nas batalhas contra o chefe. Isso tudo sem perder esse jeito rápido, energético, dinâmico. O jogo, apesar dos seus problemas, ele vendeu muito bem. No seu, acho que o primeiro ano fiscal, ele vendeu 3,2 milhões de cópias. Os problemas foram corrigidos e melhorados no seu sucessor, o Shadow Generations. E foi isso. A SEGA está na sua melhor fase, como já não se via há muito tempo, e o que restou do Sonic Boom foi apenas lembranças e memes, já que o desenho fez até um sucesso. E, sinceramente, eu espero que essa época nunca mais volte, viu? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Comente o que achou do vídeo, o que eu posso melhorar. Eu pretendo trazer mais vídeos desse jeito, roteirizado, certinho, como sei lá, uma espécie de documentário. E é isso aí. Deixe seu like, se inscreva e, bom, até a próxima. Fui!